Nós vamos falar agora sobre Israel e Hamas porque nesta segunda-feira o grupo terrorista anunciou em um vídeo a morte de 2 reféns israelenses, ambos homens, que tinham sido sequestrados no sul de Israel em 7 de outubro e levados para a faixa de Gaza. Imagens difundidas pelo Hamas mostram uma jovem refém dizendo que 2 homens com os quais dividiu o cativeiro morreram. Em um comunicado incluído no vídeo, o braço armado do Hamas informou que os 2 homens morreram em bombardeios sionistas em Gaza. Renato Batista, aqui uma informação muito triste, chega há pouco agora na nossa redação, esse anúncio da morte de 2 reféns israelenses, 2 daqueles que foram sequestrados exatamente no dia em que essa guerra se instaurou, no dia 7 de outubro, com aquele ataque terrorista feito pelo Hamas no Estado de Israel. Inicialmente ali numa festa rave em que muitos jovens foram mortos, outros tantos foram feridos e alguns sequestrados. Ataques que foram feitos também em pequenos grupos de israelenses, grupos rurais, como é que se chama aquele povoado israelense? Kibbutz, os kibbutz israelenses, muitos desses também que foram alvos do grupo terrorista. E nesse dia muitos reféns foram sequestrados e 2 desses, segundo informações de agora, foram declarados mortos pelo grupo terrorista Hamas. Uma informação muito triste que certamente vai repercutir em Israel. Renato Batista. Olha, muito triste, Kobayashi, essa notícia, e isso coloca aí também agora no pensamento de todos qual é a situação dos outros reféns. Eu acho que são cerca de 130 que ainda se tem notícia de que estão ali, sequestrados pelo Hamas, e isso mostra, mais uma vez, para quem ainda não consegue ver essa situação que é muito clara, a diferença entre um Estado democrático, de direito, e um grupo terrorista que massacra pessoas, que divulga vídeos dos mais brutais e asquerosos que a gente já viu, e eu acho que é uma pena, infelizmente, Kobayashi. Outra notícia que nós comentamos no último dia, de que o governo brasileiro, vendo toda essa situação, tudo isso que é feito pelo Hamas, resolve consubstanciar uma carta, uma moção, na verdade, da África do Sul, que condena o Estado de Israel como um Estado genocida em uma guerra em que a gente tem um grupo terrorista fazendo as mais absurdas barbáries já vistas. O que o grupo terrorista Hamas faz é muito mais duro do que recentes ataques ou outros vídeos que nós víamos de outros grupos terroristas. Eles realmente inovaram na crueldade e na barbárie. Eu acho muito triste o governo brasileiro acabar se colocando contra Israel e, de alguma maneira, se aproximando desse tipo de gente. Acácio Miranda, a informação feita pelo Hamas, usando a imagem ali, a pessoa de uma das reféns, anunciando a morte desses outros 2 israelenses, é de que eles teriam sido mortos por um ataque das próprias forças israelenses. Mas, assim, é uma informação vinda do grupo terrorista, então não é uma informação para a qual a gente deve dar muito crédito. Você acha que isso vai ser utilizado agora pelo Hamas, pelo menos na sua tentativa, como uma narrativa contra o Estado de Israel, falando, olha, o Israel está atacando tanto a faixa de Gaza que matou os seus próprios israelenses? É uma informação que merece algum cuidado, essa de que os israelenses teriam sido mortos pelo próprio ataque do Estado de Israel. Acácio Miranda, quero te ouvir. Koba, nos últimos meses, não foram poucas as vezes que nós falamos aqui que uma guerra se dá em 2 frentes. Há numa guerra o conflito armado e há também numa guerra um conflito envolvendo narrativas. E quando nós olhamos para a situação envolvendo Israel e o grupo terrorista Hamas, nitidamente, e o Renato bem disse, não dá para a gente considerar juridicamente que o Hamas seja um Estado. Pelo contrário, o Hamas é um grupo terrorista e deve ser tratado como tal. Contudo, há uma narrativa de vitimização do Hamas nos últimos tempos. E o Hamas, muito bem estruturado, tem utilizado essa narrativa de vitimização para ganhar força e se manter no enfrentamento
contra Israel. A título de comparação, quando nós olhamos para a guerra Rússia-Ucrânia, o desgaste da Ucrânia e o fim do discurso de vitimização da Ucrânia demorou 1 ano e meio, mais ou menos. O do Hamas, o de Israel, no caso, demorou no máximo 10 dias. Durante uma semana, 10 dias, todos diziam que Israel estava agindo corretamente. Depois disso, trouxeram o conflito para essa polarização que nós enfrentamos e, a partir daí, passaram a considerar menos cruéis ou menos graves os atos praticados pelo Hamas. Repito, o Hamas faz uso dessa situação. Enquanto o Hamas faz uso dessa situação, nós não sabemos quais são as reais condições dos reféns que estão em poder deles. E atenção, esse vídeo que você vê aqui ao lado é justamente o vídeo divulgado pelo próprio Hamas. O Hamas, o grupo terrorista, divulgou esse vídeo que você vê, para quem nos acompanha por imagem, desta, que é uma das reféns, a Noa Argamani, de 26 anos. Ela está revelando que 2 homens, o Yossi Sharabi, de 53 anos, e o Itais Virsky, de 38, com quem ela estava sendo mantida refém, foram os mortos pelos ataques de Israel. Este vídeo que você está acompanhando é o vídeo que foi divulgado há pouco pelo grupo terrorista Hamas, anunciando a morte de 2 reféns. Essa é a refém escolhida para dar a notícia de 2 homens que foram os mortos. Cristiano Vilela, isso vai certamente repercutir a nível internacional, mas também na política interna de Israel, vez que uma das grandes prioridades de Israel na reação ao ataque terrorista era recuperar os reféns, e agora esse trabalho já não será feito na plenitude, porque 2 dos reféns já foram mortos. Cristiano Vilela. Exatamente, e eu vejo que uma das grandes dificuldades de Israel nesse momento, até para dar um encaminhamento mais concreto, um encaminhamento final para a guerra, é justamente com relação a esses reféns. Porque Israel precisa dar essa resposta, a sociedade não pode abrir mão desses mais de 100 reféns que se encontram em poder ainda do Hamas. E o fato é que até o presente momento, pelo que consta, não existe nada concreto no sentido de se estar alcançando a liberação ou pelo menos uma confirmação de vida desses reféns. Muito pelo contrário, o que a gente tem são cenas como essa que vão impactar diretamente no âmbito interno em Israel, e cenas como essa que fazem nós aqui do outro lado do mundo, nós aqui no Brasil, pensarmos o quanto injusta, o quanto incoerente, o quanto inaceitável é a posição política do Brasil nesse conflito. O governo brasileiro, ao dar apoio ao Hamas, ao de alguma forma se colocar frente a um dos lados nesse conflito, sendo esse um dos lados ligado a um grupo terrorista, um lado que atacou e que fez vítima mais de 1.000 israelenses ao longo dos primeiros ataques ocorridos no dia 7 de outubro e que mantém agora em condições, sabe-se lá como, esses mais de 100 reféns. O governo brasileiro, que tem esse histórico, a diplomacia brasileira, que tem um histórico de paz, de pacifismo, se colocar ao lado desse grupo. Então, isso é o que é importante para que nós, do outro lado do mundo, façamos essa análise, essa avaliação de que forma a gente se porta diante de um cenário de guerra e de barbárie como esse. Paulo Loyola, quero te ouvir sobre a repercussão que se espera a respeito desse fato. A gente já comentou aqui recentemente os últimos acontecimentos da guerra, em especial na diplomacia e nas ações que alguns estados estão tomando, como é o caso da África do Sul, no âmbito do Tribunal Penal Internacional, que tem sede em Haia, na Holanda, e que foi apoiado pelo Brasil. A África do Sul está atribuindo ao Estado de Israel o crime de genocídio. Você acha que esse fato, que é a morte de reféns, pode mexer em algum grau com o que a gente vem tendo das relações internacionais, com os posicionamentos dos países mundo afora em relação à guerra de Israel com Hamas? O direito internacional está bem longe de ser aqui um campo de especialidade, mas eu li efetivamente a carta. E, para além da questão de genocídio, é importante a gente trazer qual é o principal pedido da carta, né? Que é um cessar-fogo em Israel.
Na verdade, esse pedido já havia sido feito na ONU, quase pela totalidade dos países, teve voto contra somente de Israel e dos Estados Unidos. E aí, enfim, quais são os principais dados que se argumentam em relação a isso? Já morreram, dentro desse ataque de Israel, 24 mil palestinos. Dizem que quase 10 mil crianças. Sem nenhuma dúvida, é um tipo de quantidade de gente morta pelo Estado de Israel, e aqui não há nenhum tipo de desqualificação sobre o povo judeu. Aqui é uma análise sobre a atuação do Estado de Israel, que inclusive foi dito que foi rechaçado pelo diretor-geral da ONU no momento. A gente tem muitos países apoiando esse cessar-fogo, apoiando uma diminuição do nível de mortes da guerra, e eu acho que a Carta da África do Sul, apoiada pelo Brasil, ela vai muito nessa direção. A gente tem hoje 90% da população palestina em deslocamento, a Carta, ou seja, que já não estão mais vivendo onde viviam. Uma boa parte da reclamação da Carta também fala sobre, e eu não estou aqui entrando no mérito do que é isso, mas fala sobre a dificuldade que Israel está causando até no acesso a corredores humanitários, o que iria em direção a essa acusação de genocídio. Então, e aí alguns outros dados, né? Em nenhuma outra guerra na história morreu tanto médico da Cruz Vermelha, tanto funcionário da ONU, igual está morrendo nessa guerra entre Israel e o Hamas, que, como todos já disseram aqui, eu não vou discordar, é algo terrorista, tem que ser combatido, mas eu acho que o que está sendo questionado aqui são as consequências desse combate, é a consequência para o povo palestino e a forma com a qual isso está sendo feita, e isso foi levado ao Tribunal Penal Internacional pela África do Sul. Mas, repito, o principal pedido, acesso a corredores humanitários, o cessar-fogo, é um pedido quase que consensual dentro da Organização das Nações Unidas, com exceção de Estados Unidos e Israel, que se opuseram a isso aí desde o início. Agora, é uma informação importante. Quando o Estado de Israel reagiu ao ataque terrorista do Hamas, que continuou mesmo durante a reação de Israel. Com dados desatualizados aqui, eu não sei quantos mais foguetes foram lançados, mas em algum momento a gente noticiou que mais de 10 mil foguetes tinham sido lançados contra o Estado de Israel. 10 mil foguetes. Se um foguete pode matar 10, 15, sei lá quantas pessoas, imagine 10 mil foguetes foram lançados contra o Estado de Israel, que só não mataram dezenas, milhares ou milhões de pessoas porque o Estado de Israel tem um sistema de autodefesa. Queria saber se a gente tem crime de genocídio e se a gente tem, então, tentativa de genocídio também. Porque se não fosse a defesa de Israel, o Estado que estaria vítima de um genocídio seria exatamente o Estado de Israel, o povo israelense, os judeus. 10 mil foguetes foram lançados contra o Estado de Israel e só não matou milhares de pessoas por conta da defesa. Renato Batista, quero entender, tem crime de tentativa de genocídio também? Pois é, nunca ouvi falar sobre isso. Eu acho curioso, Kobayashi, primeiro da gente ver, a gente sabe da proximidade dos líderes sul-africanos com o grupo terrorista Hamas. Aliás, eu acho que a única acusação que cabe aqui não é de genocídio contra Israel, mas é de cumplicidade da África do Sul com o grupo terrorista Hamas, e o mesmo está servindo para o Brasil, que mostra uma hipocrisia gigantesca. O governo brasileiro, em suas posições na área externa, sempre teve uma diretriz do Itamaraty, de neutralidade. O governo brasileiro não apareceu para dizer que aquilo que foi feito pelo grupo terrorista Hamas, que, aliás, prega em suas cartas de fundação a abolição do Estado de Israel, o governo não chamou aquilo de uma espécie de genocídio. Não chamou de genocídio quando a Rússia invadiu a Ucrânia, matando dezenas de milhares de inocentes. Isso não apareceu. O governo brasileiro não condenava os fuzilamentos que ocorriam em Cuba ou dos soviéticos como genocídio. Genocídio é só contra opositores políticos.
Tanto é que se falava em genocídio dos Yanomamis no último governo. Agora que subiu a morte dos Yanomamis nesse governo, não tem mais genocídio. Genocídio era só do último governo quando atrasava a vacina. Quando esse atrasa a compra de vacina da dengue, não é genocídio. Então a gente vê que isso só acaba sendo utilizado para se fazer narrativa. Eu acho um absurdo. O Estado de Israel, em todos os seus ataques feitos a esses terroristas, avisava a população de que realizaria os ataques, buscava não atacar nenhum civil. O grande problema disso é que os terroristas se utilizavam da população como escudo humano, como já é fartamente documentado, seja em hospitais, seja em ambulâncias, seja em escolas. Isso é um absurdo. E ainda mais a utilização do termo genocídio contra um Estado, um povo que de fato sofreu contra um genocídio. É uma tristeza, um absurdo isso, eu acho. Para você que está chegando agora aqui na Jovem Pan, a gente tem informações de que o Hamas, grupo terrorista, informou a morte de 2 reféns israelenses. Eles se utilizaram de uma refém, a refém Noa Argamani, de 26 anos, para noticiar. Publicaram um vídeo com essa refém dando a notícia de que morreram Yossi Sharabi, de 53 anos, e Itai Svirsky, de 38 anos. Eles estavam todos juntos. Esta que dá a notícia e os 2 que morreram. 2 reféns israelenses foram mortos, segundo informação, vídeo divulgado pelo grupo terrorista Hamas. Essa é mais uma informação que vai integrar todo o debate a respeito do conflito entre Israel e o Hamas, agora sendo tratado, inclusive, na Corte, no Tribunal Penal Internacional, por denúncia feita pela África do Sul, apoiada, inclusive, pelo Brasil. E, Cristiano Vilela, quero te ouvir. Olha, Koba, essa posição do Brasil, Vilela, tira o Estado brasileiro de uma tradição de neutralidade. O Brasil tinha essa condição de atuação diplomática internacional. Ficar neutro justamente para ter relacionamento com todos os países, até porque nós não somos nenhuma potência militar que dá para ficar entrando em bola dividida a nível global. Mas nesse caso, o Brasil saiu da neutralidade e fez um apoio à ação da África do Sul. O que esperar diante dessa manifestação brasileira? Para você que está assistindo por imagem, este é o vídeo divulgado pelo Hamas. Esta é a refém Noa Argamani, que está anunciando a morte de 2 reféns, o Yossi Sharabi, de 53 anos, e o Itai Svirsky, de 38. Esse vídeo foi divulgado pelo Hamas, anunciando a morte de 2 reféns. Voltando aqui para o nosso debate, o que esperar das relações diplomáticas do Brasil a partir de agora, Vilela? Já que, aparentemente, saímos da situação de neutralidade. Dá para esperar, portanto, agora o Brasil, condenando os crimes de guerra que responde Putin pela invasão contra a Ucrânia? Dá para esperar do governo brasileiro apoio a ações contra a Coreia do Norte, que tem feito exercícios militares, inclusive usando de armamento nuclear? Dá para esperar do governo brasileiro apoio a tantas denúncias feitas contra o Irã, que tem uma política de opressão, em especial com as mulheres, que são inclusive mutiladas muitas vezes? Como é que fica agora a situação do Brasil? A gente decidiu sair da neutralidade para valer ou é só contra Israel? Cristiano Vilela. Olha, Koba, eu concordo totalmente com o que você colocou, com o que o Renato colocou. Eu vejo que é uma total incoerência. E aí falta critério. É esse tipo de coisa que faz com que a gente critique e critique duramente o posicionamento político do governo brasileiro nesse caso. O governo brasileiro rompeu com a sua tradição, o governo brasileiro assumiu um lado, o governo brasileiro assumiu um lado em detrimento daquilo que originalmente é a posição histórica do Brasil, que é justamente o de uma certa neutralidade ou de uma defesa dos direitos humanos de uma forma geral. Nesse caso, o que nós temos claramente é uma narrativa. E o que é pior é a construção de frases, de identificações, de falas, como essa que menciona a questão do genocídio e que é usado de acordo com o gosto do freguês. Então, esse episódio envolvendo Israel e Hamas é genocídio. Episódio envolvendo a Rússia já não é genocídio. Episódio envolvendo o Irã, que você bem colocou, já não é genocídio. Quer dizer, você usa as determinadas nomenclaturas de uma forma falsa, apenas para dar
ensejo a um determinado discurso político, a um interesse político. E o Estado brasileiro é maior que isso. O Estado brasileiro não pode ficar refém dos interesses de um grupo político que eventualmente esteja de plantão. Seja esse grupo de esquerda, direita, centro, não importa. O Estado brasileiro, ele tem que se resguardar justamente pensando nos interesses e pensando, acima de tudo, na posição histórica do Brasil em defesa dos direitos humanos. Agora, um outro aspecto que eu vejo também que me incomoda também muito nessa questão envolvendo o Israel e o Hamas é que nós temos números que são colocados pelo Hamas, números que são colocados pelos defensores da Palestina, mas ora, defender a Palestina, todo mundo defende, né? Nenhum de nós quer guerra, nenhum de nós quer que civis sejam mortos, absolutamente. Agora, por vezes a gente vê números que são colocados pelo Ministério da Saúde de Gaza, que é justamente comandado pelo Hamas. Ora, a gente vai se fiar nos números que foram apresentados por um grupo terrorista que tem total interesse justamente nessa narrativa. E é esse que é o ponto importante da gente se colocar. O Brasil não pode servir de joguete, tal como outros países estão sendo, para legitimar uma posição terrorista. O Brasil deve seguir sempre pela linha de evitar que um Estado nacional seja atacado por um grupo terrorista. Então, infelizmente, nós vemos esse posicionamento, que é um posicionamento que deveria ser objeto de cobrança intensa aqui no Brasil. Mas, infelizmente, a gente vê que esse tema acaba sendo pouco discutido no Brasil, especialmente no meio político.